Olá, meus queridos alunos do terceiro ano, tudo bom? Aqui mais uma vez, professor Francisley Pimenta. Vamos dar uma olhada neste conteúdo aqui. É um conteúdo muito importante para a vida estudantil de vocês. Um conteúdo extremamente importante para vocês entenderem tudo o que aconteceu no século XX. A Revolução Russa, perdão, ela é um conteúdo que tem como base todo o restante do conteúdo que vai para o terceiro ano. Você precisa compreender esse conteúdo, você tem que ter em mente esse conteúdo para você entender tudo o que está acontecendo, tudo que vai acontecer pós-Revolução Russa. Então a gente, para entender a Primeira Guerra Mundial, a gente tem que entender a Revolução Russa. Para entender o período entre guerras, que isso é o nazifascismo, a gente vai ter que entender a Revolução Russa. A gente precisa da Segunda Guerra Mundial para entender a Segunda Guerra Mundial, Revolução Russa, Guerra Fria e até meados da década de 80, 90, início da década de 90, a gente vai ter que entender de Revolução Russa. Então, praticamente tudo que vocês vão ver daqui para o final do ano, vocês vão ter que ter em mente a Revolução Russa. Então, é importantíssimo esse conteúdo para vocês. Uma revolução proletária, a única revolução proletária que nós temos na história da humanidade. A exemplo que nós temos da Revolução Francesa, que aconteceu no início do período moderno, a gente vai entender aqui a Revolução Russa, uma revolução proletariada, uma revolução dentro da Europa que teve uma repercussão planetária, muito importante, inclusive para o Brasil. A gente vai entender que o período brasileiro aqui em Preto Vargas, aqui, ele vai ter uma, uma percepção muito grande dessa Revolução Francesa. E aí, pessoal, eu espero que vocês compreendam esse assunto, mas antes da gente entender o que foi esse movimento, o que é essa revolução, o que aconteceu na Rússia de tão importante, que teve uma repercussão mundial, uma repercussão que teve uma repercussão no Brasil, em todos os países do planeta Terra. Então, a gente precisa entender de forma bem específica o que aconteceu, como foi que aconteceu e de que forma aconteceu. Mas para isso, antes, nós precisamos entender os antecedentes. Por que esse país chegou a essa revolução? Eu não posso simplesmente chegar e dizer que aconteceu o Domingo Sangrento, a Revolução Bolchevique, a Revolução Menchevique, sem que vocês entendam de fato por que a Rússia foi um palco de uma revolução proletariada. Então, meu papel aqui, como professor de história, é fazer com que a gente volte um pouquinho na história para que a gente entenda os bastidores dessa revolução, para que a gente entenda como foi que essa revolução ela eclodiu. Nos fatos históricos, como eu sempre digo a vocês, eles vão acontecendo no decorrer da história. São fatos históricos que fazem a coisa acontecer. A Revolução Russa, ela foi o efeito desses fatos. Então, se vocês entenderem esses fatos no percurso da história, vocês com certeza entenderão a Revolução Russa em qualquer conteúdo de história. Como eu sempre falei que a gente precisa entender o contexto sociocultural daquele país e daquele mundo naquela época para que você entenda o que é que está passando no país e no mundo. Isto justifica qualquer assunto e qualquer tomada de decisão. Então a gente, para entender isso, vamos lá, nossos queridos alunos do terceiro ano, vamos entender o seguinte. Voltando lá na Idade Média, a Idade Média que vai lá do século V até o século XV, a gente vai entender que lá na Idade Média, o Império Romano, ele era um império voltado para uma comunidade aldeã, certo? Então, o que é que significa isso? Que significa que os aldeões, eles tinha uma terra comunal, uma terra entre eles, não tinha um líder que determinava o que é que seria plantado. Não. Então eles não tinham não existia propriedade privada lá na Rússia antigamente. Então esses aldeões chamados de Mir, eles eram os aldeões que eles plantavam juntos, eles colhiam juntos e aquilo ali fazia parte da história do povo russo, né? Então o povo russo, aquela comunidade que vinha há milênios, né? Há muito tempo atrás, eles viviam morando daquele jeito, daquela perspectiva ali, e isso vai perdurando, isso vai formando a característica sociocultural daquele país, né? Uma sociedade aldeã que vivia da agricultura.
Bom, o que é que vai acontecer é que no final da Idade Média, aí eu coloquei aqui século V, cuidado, tá? Desculpa aí, pessoal, século XV, tá? No final do século XV, nós temos aqui o fim do feudalismo, certo? O feudalismo ele entra em crise, isso aqui a gente viu no assunto do segundo ano, quando a gente vai ver o fim do feudalismo, o início do renascimento. E aí esse feudalismo, quando ele entra em crise, o feudalismo ele vai recuar, o feudalismo, a propriedade rural ela vai entrar em crise, e aí nós vamos ter o período, né, o período do avanço da servidão. Né? O que significa isso, a servidão? Nós temos um rei absoluto agora. Esse rei absoluto, ele determina o que é que vai ser cobrado na terra, o que é que vai ser plantado na terra. Ele cobra impostos altíssimos da população rural. E aí, aquela sociedade mir, aquela sociedade que não tinha propriedade privada antigamente, agora passa a morar dentro das terras do rei. E essas terras do rei, você precisa pagar um imposto para plantar e colher lá, porque agora existe propriedade privada. E aí nós vamos ter uma crise do MIR. E aí nós vamos ter uma centralização absolutista, né? Uma centralização administrativa, como a gente viu lá no segundo ano. O feudalismo tem, por exemplo, a gente entende o mercantilismo como o modelo social econômico daquela época. O metalismo, a balança comercial favorável, nós temos o colonialismo e todas essas, e dentre elas a centralização administrativa. E a centralização administrativa nas mãos de um rei. E esse rei, galera, que vai entrar, vai ser a dinastia Romanov. E entendam que esta dinastia Romanov, ela vai perdurar desde o século V, século XV, até a Revolução Russa. Então, a mesma dinastia, a mesma família, os mesmos parentes dos primeiros reis, eles vão governando a Rússia daquele modo servidão, aquele modo de controle administrativo ferrenho naquela região. E aí, pessoal, com o rei absolutista, nós vamos ter o início do capitalismo, como a gente viu lá no segundo ano, que é a primeira fase do capitalismo, o capitalismo comercial. E aí as terras que eram comuns dos mir, né, agora elas passam a ser propriedade privada. Se elas são propriedade privada, elas são propriedade de quem, galera? Da burguesia, geralmente da burguesia, certo? Porque ela vai ter acesso àquela terra, e também de pessoas ligadas ao rei, ou seja, da nobreza. E aí essa burguesia rural, chamada de kulaks, né, eles vão explorar a terra, e aquelas pessoas que eram sociedade aldeã, que moravam numa terra que não tinha propriedade privada, agora eles moram numa terra burguesa, numa terra de propriedade privada, e eles precisam pagar impostos para morar naquela terra. E a Rússia vive isso do século XV até o século XIX. Então nós temos aí, pessoal, aproximadamente 4 séculos de controle da sociedade através do monarca absolutista. Então, essa crise do MIR, né? Essa crise do MIR, isso aqui é tudo importante para vocês, pessoal. Essa crise do MIR, a propriedade privada, ela vai gerar essa crise no campo, e muitas das pessoas que moravam no campo, aquela população, aquela aldeã, comunidade aldeã que morava no campo, que não se vê sendo dominado por uma burguesia exploratória, essa população começa a migrar para a cidade, à procura de uma melhor qualidade de vida. Essa população vai começar a procurar cidades. E aí, pessoal, vai ter um êxodo rural bastante regular na Rússia, as pessoas procurando cidade para melhorar a qualidade de vida. E aí algumas cidades elas vão ser mais procuradas, né, que é Moscou, São Petersburgo, Petrogrado. E isso vai ser influente lá para o nosso conteúdo, tá bom? Bom, antes da gente terminar, eu gostaria que vocês entendessem que o capitalismo ele teve um papel fundamental na transformação da sociedade do planeta Terra como um todo. Mas, no entanto, a exemplo do que aconteceu na Revolução Francesa, a exemplo do que o Bonaparte fez, né, que é o líder
político francês, Napoleão Bonaparte, quando ele vai acabar com o absolutismo monárquico na França, na Europa, quando ele determina, ele tem um ponto fundamental para o fim do absolutismo monárquico, nós percebemos que ele não se aplica à Rússia. Enquanto que o absolutismo monárquico ele entra em crise no mundo todo, não só pela Revolução Francesa, por Napoleão Bonaparte, mas também como pelo Iluminismo, esses três motivos eles não têm nenhum tipo de interferência no modelo absolutista monárquico na Rússia. Então a Rússia, mesmo com a Revolução Francesa, mesmo com as mudanças de Napoleão Bonaparte, mesmo com o Iluminismo, isso não vai ter uma repercussão de forma alguma a ponto que a Rússia vai permanecer um absolutismo monárquico até o século XIX. Não se vê mais absolutistas monárquicos no planeta Terra, na Europa e na América, nem em outros lugares no final do século XVIII para o século XIX, mas a Rússia ela permanece naquele modelo antigo, anterior à Revolução Francesa. E aí, pessoal, o que a gente percebe é que pós-Revolução Francesa, pós Bonaparte, a gente vai ter um movimento, um acontecimento que muitos livros de história nem trazem. Se você procurar, é provável que no livro de história vocês não tenham, que a gente vai ter a Primavera dos Povos, né, que foi um movimento ideológico muito forte que aconteceu pós Napoleão Bonaparte, né, que vai ser o pivô ideológico, né? Então a Primavera dos Povos foi um movimento que aconteceu efetivamente em 1848, mas ela teve um percurso histórico muito forte para que aconteça. O que acontece? A gente precisa entender que o Congresso de Viena, né? O Congresso de Viena, que vai ser uma reunião que vai acontecer em 1815, esse Congresso de Viena, os reis absolutistas que foram prejudicados com a Revolução Francesa e com Napoleão Bonaparte, eles tentam reestruturar o absolutismo monárquico. Eles tentam restabelecer o absolutismo monárquico, mas esse movimento ele vai ser fracassado, eles não vão conseguir. E aí a sociedade europeia, com medo deles ressurgirem, do absolutismo monárquico ressurgirem, vão surgir várias correntes filosóficas contrárias a este movimento, né? Várias correntes filosóficas que cada um vai defender o seu ponto de vista. Por exemplo, os liberais, aqueles que propõem a economia sem Estado, que é pautado nas ideias de Adam Smith, pautado nas ideias de John Locke, né? Que eles eram os liberalismo, tanto pregavam o liberalismo político quanto o liberalismo econômico. Eles pregavam esse tipo de ideologia contrária ao movimento absolutista. Lembre que o absolutismo nós temos o controle do Estado pelo rei. Então, os liberais eles pregavam a liberdade econômica para tirar a economia das mãos do rei, para que o rei ou qualquer governante não intervisse na economia. Bom, neste período de 1848, nós já estávamos na Revolução Industrial, e aí nós vamos ter uma galera que vai criticar o capitalismo, né? Principalmente Karl Marx e Engels, né? Eles vão criticar os abusos do capitalismo durante a industrialização europeia. Eles vão criticar a falta de leis, a péssima qualidade de vida, as leis trabalhistas que não existiam para aquela galera, nenhum tipo de garantia, nenhum tipo de consolo, a mais-valia. Então, várias críticas baseadas na exploração do capital sobre o trabalhador. E aí vai outra corrente, né, que é o nacionalismo, que vai gerar uma ideologia muito forte, né, aquelas ideologias românticas que vão ser fundamentais para que vocês compreendam a Primeira Guerra Mundial. Mas o que nos interessa é essa galera aqui. De todas as correntes filosóficas que surgiram durante a Primavera dos Povos, o socialismo é a única que beneficia diretamente o proletário, é a única que tem e que dá uma assistência ao trabalhador. Então, pessoal, a gente percebe que em uma sociedade atrasada, em uma sociedade retrógrada, onde a população sofre com
os impérios, com a força, com a tirania do rei, essa sociedade ela precisaria de um país liberal sem o Estado? Não, porque a burguesia exploraria do mesmo jeito o trabalhador, assim como o Estado. Precisaria de um nacionalismo? Não, esse nacionalismo ele é muito polarizado, ele acaba gerando conflitos. Então, aquele trabalhador rural, trabalhador urbano que está sendo massacrado pelo Estado, ele precisa de amparo. E onde é que eles vão perceber uma filosofia que possa os amparar? Dentro do socialismo de Karl Marx. Então, esta filosofia ela vai ser muito importante para a eclosão da Revolução Russa, onde a filosofia socialista e comunista de Karl Marx elas vão ter um pontapé inicial para o desenvolvimento ideológico daquela população. Não a população rural em si, mas aquela população que morava no campo, né? Aquela população que morava no campo e acabaram migrando para as cidades à procura de melhor qualidade de vida. Esta galera que provocou o êxodo rural, que se tornará os operários, essas pessoas elas se tornarão politicamente mais envolvidas com esse socialismo e eles são os pivôs da Revolução Russa. A Revolução Russa é uma revolução que tem participação da classe camponesa, mas ela vai ser puxada, ela vai ser determinada pelos operários, tá? Então a gente precisa entender esse tipo aí. E aí, como eu disse para vocês, uma monarquia absolutista em pleno século XX, isso é um absurdo. A Revolução Francesa, ela vai lá tentar diminuir a força do rei sobre a população, mas na Rússia isso não teve impacto, né? Nem a Revolução Francesa, nem o período napoleônico e nem tanto o iluminismo com as ideias iluministas para liberdade, igualdade, fraternidade, aquelas coisas todas que tiravam o poder do rei. E aí, pessoal, na Rússia era comum eles chamarem o rei de czar, né? Czar, que é uma referência a César, que é o imperador romano, né? Então, aquele imperador romano, que era chamado de César, César era um título, então czar é como se fosse o César, ou seja, o rei absoluto. Então, percebam que o russo, né, o czar russo, que era o rei absoluto russo, ele tem uma presença divina muito forte, né? Ele se intitulava o escolhido pela mão de Deus. Eu não sei se vocês lembram disso, que a gente vai ver sobre a teoria do poder divino, né? A teoria de que Deus ele intercedeu sobre a escolha do czar, do rei no caso. Então, nesse caso, a escolha, se você vai contra o rei, é como se você estivesse indo contra o próprio Deus. Então, isso é muito importante vocês entenderem que aquelas visões do absolutismo monárquico lá no século XVI, ele ainda é muito presente no século XX, na Rússia, né? E a população extremamente analfabeta, uma população que morava no campo, então uma população que não entendia muito dos seus direitos e deveres. Esse imperador, o último imperador que foi classificado da dinastia Romanov, que teve e presenciou a Revolução Francesa, foi o Nicolau II, né? Que é essa dinastia, ele fazia parte da dinastia Romanov, que governou a Rússia desde o século XII, olha só, galera, desde o século XII até o início do século XX. É uma dinastia que governou muito tempo. E aí, essa monarquia absolutista já tinha sido superada, né, como eu falei para vocês, em países europeus, pós-Revolução Francesa, pós-iluminismo, mas não teve nenhum tipo de impacto. Pelo contrário, o rei Nicolau II, ele governava através da opressão, através do ódio, através do controle social. Pra vocês entenderem, o rei Nicolau II ele tinha uma polícia específica do seu governo, chamada de Okhrana, e essa Okhrana era uma polícia que garantia que todas as leis, que todos os costumes todas as leis e costumes do rei fossem garantidos. Essa polícia era uma polícia extremamente opressora, amando do rei, eles faziam tudo que o rei
assim o exigisse, né? E aí, pessoal, como nós temos um rei absoluto, né? Se ele é o rei absoluto, então ele não existia nem Constituição, nem leis trabalhistas, nada que aparasse a população. E nem o próprio parlamento, não existia. Então, o rei ou czar, ele era classificado e dono dos três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Ou seja, ele era tudo. Então, a servidão só foi abolida no Império Russo em 1861, certo? Para vocês terem ideia do atraso que a Rússia vivia, que a servidão tinha sido acabada lá no final da Idade Média, mas na Rússia a servidão perdurou até 1861, até o século XIX. E aí, domínio sobre territórios que abrigavam nacionalidades muito múltiplas, né? A gente vai entender isso lá na frente, né? Que a Lituânia, a Estônia, a Geórgia, a Finlândia, a Ucrânia, a Polônia eram de nacionalidades distintas dos russos, mas no entanto eles estavam sob o mesmo território, e isso vai gerar um conflito ideológico muito forte aí. E aí a Rússia, ela tem uma economia muito fragilizada, principalmente, né, porque a Europa, enquanto a Europa vivia uma revolução industrial, a segunda, galera, a eletricidade, o petróleo, os automóveis, as indústrias, os oligopólios, as bolsas de valores, as ações, as coisas funcionando a todo vapor, as pessoas desenvolvendo o capitalismo financeiro no mundo, enquanto que a Rússia vivia uma sociedade semi-feudal. Olha que atraso, galera. Essa sociedade semi-feudal, eu chamo semi-feudal, não era totalmente semi-feudal, porque aquela população que migrou para a cidade, eles trabalhavam em uma incipiente industrialização, mas já a gente vai ver isso. Então, a economia semi-feudal, exploração que era explorada pelo rei, né? E nós tínhamos explorado dos camponeses e os operários. Eu coloquei aqui que os operários, tanto os operários quanto os camponeses, eram explorados por esta economia. Uma economia que gerava gastos absurdos, impostos absurdos para pagar o que, pessoal? O luxo do rei. Porque o rei Nicolau II, o czar Nicolau II, vivia num palácio gigantesco, um palácio de inverno que tinha, assim, não sei quantos quartos, ouro em todo canto. Então ele vivia no luxo, a sua nobreza vivia no luxo, a burguesia era amparada. Nós temos uma igreja ortodoxa muito conservadora que mantinha tudo funcionando daquele jeito. E aí, pessoal, uma incipiente industrialização. O que significa incipiente? Uma baixa, uma pequena, uma irrisória industrialização. Mas essa indústria, professor, é russa? Não. Essa indústria não é russa. Nós temos aqui um acordo, né? Um acordo entre Rússia, França e Inglaterra, onde a França e a Inglaterra perceberam um território fértil para a industrialização na Rússia, mão de obra barata e mercado consumidor gigantesco, né? E aí a Rússia, ela acaba sendo dependente, né, do capital estrangeiro, né? A grande dependência da Rússia do capital estrangeiro. Que capital estrangeiro é esse? Todo o produto industrializado que a Rússia tinha era importado. A Rússia não produzia nada, a Rússia era agrária. Então todos os produtos de bens de consumo vinham importados de quem? Principalmente dos aliados econômicos da Rússia, que é da França e da Inglaterra. Vocês perceberam, né, que esses aliados eles lutaram juntos na Primeira Guerra Mundial. E aí a França e a Inglaterra, procurando mão de obra barata, procurando mercado consumidor, procurando matéria-prima barata, vão para a Rússia, sabendo que lá tudo encontra. Principalmente não tendo leis trabalhistas, eles iam explorar ao máximo ainda a produção de produtos que seriam comercializados na Europa, né? E aí eles exploravam a mão de obra russa, os recursos naturais abundantes, e aí a Rússia vivia sempre essa balança comercial desfavorável, certo? E a gente precisa entender como é que era a organização social. Na organização social, a gente tinha os grandes proprietários de terra, que eram os burgueses, né? Os grandes proprietários de terra, que eram os Krooks. Eles estavam no topo da sociedade, eles eram os donos das propriedades, eles eram as pessoas mais ricas que coletavam impostos dos mais pobres e viviam desta riqueza.
Nós temos os membros da Igreja Ortodoxa, uma igreja altamente, como é que eu posso dizer, uma igreja que tem uns fundamentos muito antigos. Essa igreja ela é a base para uma sociedade russa explorada pelo czar. Essa igreja, por ser ortodoxa, por ser muito conservadora, ela garante, né, através da sua religião, que a população seja explorada pelo czar. Então eles fazem uma lavagem cerebral em toda a população russa, mas no entanto essa igreja ela ganha, né, a simpatia do czar. O czar ele mantém a igreja como o formador social, o formador ideológico daquela população e mantém aquela população toda sobre o domínio do rei. Então a igreja ela tem um papel muito forte, né, nesse momento czarista, né? Aí nós temos a aristocracia imperial e o exército, né, que também o exército é importantíssimo para o rei. E aí o restante, aqui eu vou colocar aqui daqui para baixo, tudo isso aqui seria a população agrária e camponesa, né? Os operários e camponeses representariam 80% da população russa. Então, 80% da população russa era explorado por esses três aqui. Então, esses três sugavam os impostos, a mão de obra, eles exploravam essa população, eles exploravam de tal forma, e a igreja tinha o papel de manipular, o proprietário rural e o Estado tinham o papel de recolher os impostos. E aí nós temos uma sociedade as pré-condições da Revolução. E quais são? As precárias condições de vida dos operário russo, ou seja, não tinha condição de vida para o operariado russo. Totalmente desorganizado, sem leis trabalhistas, sem nada. Mas aí, se você é um trabalhador e você conhece as ideologias de Marx, onde ele prega ajuda ao proletariado, claro que você vai aderir a esse tipo de modelo, né? O modelo proletariado, o modelo de ajuda ao proletariado, o modelo que ajuda o trabalhador, nesse caso, o marxismo. E aí nós temos a industrialização rápida e desorganizada e concentrada em apenas algumas cidades russas, e isso gerava uma exploração de mão de obra muito grande. Essas condições, além das precárias condições de vida dos operários, não tinha leis trabalhistas que garantisse nenhum tipo, eles trabalhavam 16, 18 horas por dia, sem nenhum tipo de, o salário baixíssimo, nenhum tipo de garantia, não tinha férias, não tinha nenhum tipo de garantias de leis. Então eles precisavam de leis. Então essa galera, eles comumente eles entravam em greve, eles faziam manifestações em prol da falta desses direitos que eles tinham. E aí, outra característica, o caráter autocrático, né? Porque nesse caráter autocrático, a ausência de participação política de qualquer sociedade. Eu estou falando de qualquer sociedade. Nenhum destes aqui tinha participação política. Nenhum deles. Nem a burguesia, nem a igreja, nem a aristocracia imperial, nem o exército, ninguém. Só quem tinha poder era o czar. Então nós chamamos isso de autocracia. Então, aquela burguesia, ela queria mais participação política. Então a própria burguesia estava interessada na queda do czar. Então todos estavam interessados na queda do czar. Porque a burguesia tem dinheiro, mas não tinha poder. E aí, isso é um terreno fértil para o desenvolvimento de uma revolução e uma queda do czar. Nós temos a necessidade de um governo que ouvisse mais as camadas populares. E aí nós temos a questão fundiária. O que significa isso? Uma formação de uma aristocracia rural, ou seja, 20% da população explorava 80% dos mais pobres. Então, os mais pobres não tinham terras, eles trabalhavam na terra dessa aristocracia e da burguesia. E esses pobres, eles tinham que pagar impostos altíssimos para viver nessas terras. E além de passar fomes nos invernos caudalosos, né, dos invernos gigantescos que a Rússia tinha, essa população, além de pagar impostos, tinha que garantir a sobrevivência.
E aí os gastos excessivos, principalmente com a guerra russo-japonesa, né, onde a Rússia ela perdeu o maior país do mundo, perdeu para um dos menores países do mundo, que foi a luta pela Manchúria, né? Isso gerou uma crise social. Por quê? Quando o imperador russo, czar russo, ele perde a guerra, e guerra é muito caro, então ele vai tirar dinheiro de onde? Ele vai aumentar os impostos. E quando ele aumenta os impostos, nós temos uma crise social muito grande. E isso, pessoal, só vai eclodir na Revolução Russa. E aí, no nosso próximo assunto, a gente vai falar sobre a eclosão da Revolução Russa. Eu espero que vocês tenham entendido todos esses pontos. Se vocês não entenderam, por favor, me procura no privado, pergunta, professor, não entendi aquela parte, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima.